exatamente 7 horas. E você que nos acompanha através da nossa rádio, desde as 6 da manhã, agora também você passa a nos acompanhar através das nossas redes sociais, Facebook, canal Conectados ao Sagrado. Queridos, 1º de agosto, mais um mês começando. Estamos nos últimos 5 meses do ano. Então, muitas coisas aconteceram, muitas coisas irão acontecer ainda. Como é que estão os seus projetos? Como é que está a sua vida? Como é que estão os seus sonhos? Hoje eu quero falar sobre o cego de Jericó e a luz que nos encontra. Mas antes disso, vamos falar com Deus. Senhor Deus Santo, vivo, poderoso, Criador dos céus e da terra. Deus, muito obrigado, Pai. Obrigado pelo descanso da noite. Obrigado por mais um dia de vida. Obrigado por este ar que respiramos, pela água que bebemos, pela comida sobre a mesa. Ó Deus, podemos dizer, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Deus, que eu quero colocar em tuas mãos a minha vida, a vida da minha família, dos meus parentes, meus amigos, a vida de todos aqueles que estão nos acompanhando. Quero colocá-los em tuas mãos como criatura nas mãos do Criador. Abençoa-nos, ó Deus, com a tua presença, torna os nossos dias mais alegres, abençoados e prósperos, ó Pai. E que seja repreendido neste dia, ó Pai, todo espírito de enfermidade, todo espírito de desânimo, de mágoa, de rancor, de culpa. Ó Deus, todo espírito de vício, de prostituição, de inveja. Ó Pai, que o Teu Espírito Santo tome lugar em nossas vidas, nos consolando, nos capacitando, nos alicerçando e nos direcionando. Deus, que em Tuas mãos tenhamos um mês abençoado que se inicia hoje, ó Pai. Louvado e engrandecido seja o Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Isso aí. Hoje eu quero falar sobre o cego de Jericó e a luz que nos encontra. O texto que eu quero ler está ali em Lucas, no capítulo 18, versículo 35 ao 43. Eu vou ler na Nova Versão Internacional, a NVI, né? E o texto diz assim: Quando Jesus se aproximava de Jericó, um cego estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Ao ouvir a multidão passando, perguntou o que estava acontecendo. E disseram-lhe que Jesus de Nazaré estava passando. Então ele gritou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Os que estavam à frente o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e mandou que o trouxessem até ele. E quando ele chegou, Jesus perguntou: O que você quer que eu faça por você? Senhor, eu quero ver, respondeu ele. E Jesus lhe disse: Veja, a sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a sua vista e seguia Jesus louvando a Deus. E quando todo o povo viu isso, também começou a louvar a Deus. Hoje, nós vamos refletir sobre uma poderosa narrativa que nos ensina sobre fé, também sobre perseverança e também capacidade transformadora de Jesus. A história desse cego aqui, do cego de Jericó, não é apenas um relato de uma cura física, mas uma profunda lição espiritual que nos desafia a olhar para nossas próprias vidas e para a nossa relação com Cristo. Como é que está a nossa relação com o Filho de Deus? Como é que está a nossa relação com Cristo? Temos enfrentado os desafios para proclamar o seu nome, para que todos ouçam? O contexto histórico, social ali, que Jericó era uma cidade importante na Palestina, conhecida por suas riquezas e comércio. Naquela época, não é a mesma Jericó que foi destruída, né, por Josué e seus homens. O cego
é uma figura marginalizada que representa os que estão às margens da sociedade. Quem são as pessoas que estão às margens da sociedade? São pessoas sem voz, sem esperança, muitas das vezes sem família, sem apoio do governo, sem apoio das pessoas que deveriam apoiar. O estado de cegueira daquele homem ali não era apenas cego físico, mas também simbólico da condição espiritual de muitos. Quero mandar um abraço ao meu amigo Dinho Conceição, que está nos acompanhando, está sempre por aqui, né? Que Deus abençoe, querido, abençoe sua vida, abençoe seus projetos, ali de Balneário Pissarras, Deus abençoe grandemente. Ali também nós temos a identidade dele e o clamor. O cego não foi intimidado pela multidão que o repreendeu. Em vez disso, ele gritou ainda mais alto: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitas das vezes surgem desafios para nós vencermos, são desafios através de pessoas. Pessoas criam obstáculo para nos impedir de avançarmos. E precisamos, nesse momento, usar a nossa fé para romper esses desafios e avançarmos. Muitas das vezes as pessoas se levantam para nos impedir também, impedir nosso acesso a Deus, impedir que nós tenhamos intimidade com Deus. E nós precisamos nos levantar com fé para rompermos esses desafios e avançarmos no nosso relacionamento com Cristo. Então ele grita: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quando ele grita dessa forma, ele reconhece a intimidade de Jesus como Messias e como descendente de Davi. E o seu clamor é um ato de fé. E ao reconhecer Jesus como filho de Davi, ele afirma sua fé na autoridade e na capacidade de Jesus para realizar milagres. Não basta só falarmos, não basta só orarmos. Temos que ter fé. Sem fé é impossível agradar a Deus, mas a fé sem obras é morta. Qual foi a obra desse homem? Ele vencer, ele encarar os desafios, ele não ter medo, ele partir para frente e chegar próximo de Jesus, até que Jesus fala para trazer ele. Que é exatamente a resposta de Jesus. Jesus para e pede que o tragam. Então essa atitude de Jesus demonstra sua disposição em ouvir e responder ao clamor dos necessitados. Muitas das vezes pensa-se, né? O Senhor não está nos ouvindo. O Senhor não ouve minha oração. Ele ouve e no tempo dele, ele vai agir. Não é no nosso tempo. Muitas das vezes nós não estamos preparados para o milagre que nós estamos buscando. Muitas das vezes nós não estamos preparados para recebermos a bênção que tanto pedimos. Deus sabe todas as coisas. Eu comentei aqui um tempo atrás, certa vez um irmão, ele pediu oração e estava orando, e eu orei. Ele era autônomo e precisava de trocar o carro, né? Talvez nem precisasse, mas ele queria trocar, queria ter um carro novo, e nós oramos e ele comprou esse carro. E ele me ligou, eu soube por telefone. Ele me ligou, acho que foi no sábado ou foi na sexta: pastorzão, comprei um carro novo e tal, maravilhado. E no domingo ele era, inclusive, professor da escola dominical. E naquele primeiro final de semana, ele me ligou, me deu a notícia e disse que no domingo não iria dar aula para eu arrumar outro professor, porque ele iria sair com a família no carro novo. Ele ia à praia. Então eu falei: tudo bem. Eu mesmo dei a aula. E no culto à noite, ele chegou atrasado assim e tal. E eu vi que ele chegou a pé. Eu estava no altar, eu vi quando ele chegou, o carro dele não movimentou, tinha um pátio grande na igreja. E ele chorando. E depois do culto ele veio falar comigo, veio me pedir perdão. Eu, sem saber porquê, ele disse que tinham roubado o carro dele no domingo na praia. Isso foi no Rio de Janeiro. Eu falei: irmão, tudo bem, é só fazer o boletim de ocorrência e acionar a seguradora. E ele falou: pastor, não tinha seguro.
Eu falei, tá, mas você comprou um carro novo sem fazer o seguro, no Rio de Janeiro, né? Ele disse, é. Porque eu tinha falado um tempo atrás, né? E eu falo hoje, o melhor seguro é Deus, para todas as coisas. Porque se o Senhor não vigiar, em vão vigia o sentinela. Mas tem a situação dos homens. Você precisa fazer a tua parte, agir diligentemente, né? Porque no carrinho velho ele tinha seguro. Eu achei que ele fosse transferir, mas eu não falei nada, né? Mas aí, essa é a situação da bênção. Ele pediu a Deus, e em vez de agradecer a Deus pelo presente, pela condição de ter comprado o carro, ele foi agradecer ao mundo. Então, muitas das vezes, as bênçãos não chegam porque a pessoa quer abençoado para mostrar para o mundo aquela bênção. Então, isso acontece. O cego de Jericó foi diferente. Jesus realizou. Jesus diz assim, o que você quer que eu faça por você? Então essa pergunta pode parecer óbvia, mas é um convite para que o cego verbalize o seu desejo e a sua fé. Esse foi o convite de Jesus para o cego deixar claro, para que todos ouvissem ali o que ele queria que Jesus fizesse. E a resposta do cego foi clara, Senhor, eu quero ver. Sabe? E aqui revela o anseio daquele homem, não apenas por cura física, mas por uma nova vida. Um milagre traz uma nova vida. Eu sou prova viva disso aqui. O milagre traz uma nova vida. E foi o que aquele homem ganhou. Então, ali teve a cura e a reação do povo. Jesus responde à fé do cego curando ele. E o fato dele ser imediatamente curado começou a seguir Jesus e a louvar a Deus, mostra que a cura não foi apenas um milagre físico, mas um encontro transformador que gerou uma adoração na vida. Aquele homem passou a adorar Jesus. Então não foi só uma cura física, foi uma transformação de vida, foi uma mudança de vida. E isso também teve uma reação no povo. O povo reagiu. Porque o povo também começou a louvar a Deus. E isso indica que o milagre não são apenas para o beneficiado, mas tem o poder de impactar uma comunidade inteira. Todos que estão à volta daqueles que recebem o milagre são transformados. Porque eles sentem a presença de Deus no milagre. Então causa um impacto na comunidade inteira, na família, nas pessoas que estavam acostumadas a ver o homem daquela condição, pedinte, largado, agora andando, saltitando, vendo, falando. Isso causa uma comoção. Né? E o que é que nós podemos usar isso na aplicação prática? Na aplicação prática, a primeira situação é o clamor por misericórdia. Primeiro ponto. Assim como o cego, nós somos chamados a clamar a Jesus em nossas dificuldades. Que eram em nossas vidas, o que é que nós temos em nossas vidas que precisam de uma intervenção de Deus? O que é que você está passando que precisa de uma intervenção de Deus? Então nós precisamos ter coragem de reconhecer nossas limitações e buscar a ajuda divina. Em Malaquias 4:2 diz, para vós que temeis o meu nome, não será o sol da justiça. Temer a quem? Ao nome do Senhor. Temer a Deus. Ok? Então, precisamos ter coragem de reconhecer nossas limitações e buscar ajuda divina. Então, o clamor do cego nos ensina que não devemos nos deixar abater pelas vozes que tentam nos silenciar, nos calar. Mas aí é que nós devemos buscar a motivação interna, a nossa fé, e glorificar a Deus e buscar a Deus de uma maneira mais ampla, não restrita, ampla. Porque sem fé é impossível agradar a Deus e a fé sem obras é morta. Segundo ponto é a identificação com os marginalizados.
o cego de Jericó nos lembra daqueles que estão às margens da sociedade. E nós, como igreja, somos desafiados a olhar para aqueles que precisam de ajuda e a ser instrumentos de misericórdia e compaixão. Nós precisamos pregar o reino. Nós precisamos falar de Deus. Quem em nossa comunidade, por exemplo, está passando por dificuldade? Como podemos ter e ser a voz que clama por justiça e apoio? Como que nós podemos ser? Pelo menos pregar o reino de Deus. Pelo menos ter empatia. Sorrir com os que sorriem e chorar com os que choram. Esse é o papel já da igreja como o corpo de Cristo. Terceiro ponto da aplicação prática é a importância da fé. A fé do cego foi o que curou, foi o que o curou. Levou ele, a fé gerou a possibilidade da cura. A fé agradou a Deus, agradou Jesus. Então precisamos cultivar uma fé que não se intimida diante das dificuldades, diante dos desafios. Que possamos nos lembrar de que Jesus está sempre disposto a ouvir o nosso clamor e nos responder. A fé é a ponte que nos conecta ao poder transformador de Deus. Sem desânimo. Ontem eu fui ali na UDESC levar um projeto para protocolar na Universidade do Estado de Santa Catarina. E eu já tinha falado com a minha esposa e ia almoçar em casa, né? E almocei às 3 e alguma coisa da tarde, às 15 e pouco da tarde. Fui lá, o trânsito em Florianópolis são muitos carros, né? Você tem que ser muito rápido e peguei a BR-101, trânsito intenso e fomos, cheguei lá. Teve algumas dificuldadezinhas, cheguei meia hora antes. O atendimento era às 13 horas, cheguei lá meio-dia e 25 e fiquei ali para ser atendido logo primeiro, né? Isso quer dizer que se nós pensarmos, olharmos para os desafios, eu tentei fazer online, não consegui, foi um desafio. 4 ou 5 vezes eu tentei, o programa não ia, liguei para o responsável lá da UDESC, tentamos juntos, ele no telefone, eu fazendo aqui, e o sistema também não foi. Aí eu já falei para minha esposa, falei, imprime, porque tem que rubricar cada página do projeto, né? E eram 400 páginas, rubricar, e, faltou da câmera no braço, 400 rubricas. Desafios, vamos fazendo. Ontem eu protocolei. Se nós desanimarmos diante dos desafios, nós não alcançamos o milagre. Se nós desanimarmos diante dos desafios, nós não alcançamos as bênçãos, né? E depois do milagre recebido, vem algo interessante, que é seguir e louvar. Após a cura, o cego seguiu Jesus e louvou a Deus. Então, nossa resposta ao que Deus fez em nossas vidas deve ser um compromisso de segui-lo e adorar. Então, que cada milagre que experimentamos nos leve a uma vida de gratidão e testemunho. Não é temporário, porque Deus, ele não é um Deus temporário, ele é um Deus permanente. Então, nós não podemos também ser um seguidor de Cristo temporário, mas permanente, né? E hoje, infelizmente, tem muitas pessoas assim, temporários, crentes temporários. E não podemos ser temporários, porque Deus não brinca de ser Deus, então nós não podemos brincar de ser crente. Deus é permanente, então precisamos ter uma vida constante diante de Deus. Então eu quero concluir nesse dia, nesse início de mês, dizendo a você que quando nós refletimos sobre a história do cego de Jericó, nós somos desafiados a reconhecer nossas próprias cegueiras, clamar a Jesus por misericórdia e, em resposta à sua bondade, em resposta à bondade de Cristo, viver uma vida de fé e adoração.
Então que possamos ser como o cego, que ao receber a visão, não apenas viu ao mundo em seu redor, mas também se tornou um testemunho vivo da graça de Deus. Que nossas vidas sejam um reflexo da luz de Cristo para o mundo, trazendo esperança e transformação para aqueles ao nosso redor, para aqueles que possam ver em nós um milagre de Cristo. Amém? Queridos, que Deus te abençoe e te dê um mês que se inicia hoje, alegre, abençoado e próspero, em nome de Jesus. E para você que está conosco aqui na Conexão Viva,